Henrique, meu querido. Fala aí. E aí, galera, hoje a nossa visita é com o pastor Henrique Vieira, aqui no nosso Resenha, a arte política e engajamento social. Boa. A partir das lutas que a gente tem traçado. Sim. E Henrique, é um prazer enorme te receber novamente. Você sabe que você já tá, né, já é de casa. Sim. Você traz o amor nas suas palavras. Ah, que bom. Então, isso pra gente é inspiração no momento de tanta política do ódio, do inviabilizar a vida do outro, do Sim. deslegitimar o outro. Como é que é isso? Eu tô feliz de estar aqui mais uma vez, eu me sinto bem ao seu lado, me sinto bem participando das lutas contigo e sempre política e afeto, a gente consegue juntar isso com muita tranquilidade. Você colocou muito bem, né, Rê? Um momento histórico muito difícil de desprezo pela vida, pela dignidade humana, ou a violência direta e deliberada, ou a indiferença ao sofrimento humano. Também tenho pensado muito sobre isso. A maldade da indiferença e do silêncio diante da dor que é colocada sobre o outro. Então, seja pelo ódio deliberado ou pela apatia da indiferença, que momento estranho, onde parece que a vida fica mais descartável. Acho que o amor é uma resposta a isso. O amor retoma a sacralidade da experiência humana, do convívio, da diversidade. Tem um pastor, Ricardo Gondim, lá de São Paulo, que ele tem uma frase assim: chorar a dor do mundo por ver na dor do mundo o nosso mundo de dor. Então, o amor quebra a apatia da indiferença, nos converte à humanidade e à natureza e abre o nosso coração para sentir os dramas do mundo. Então, eu continuo achando que o amor é político, tem conteúdo ético, é revolucionário. Em tempos em que o ódio é a normalidade, amar é uma desobediência. E eu quero continuar cometendo esse atrevimento de apostar, civil, de apostar política, na bondade da vida e que vale a pena pautar a nossa vida pelo amor. Para mim isso é muito sério mesmo. Nossa, e quando você traz isso, né, pra mim, e obviamente eu não preciso aqui ficar te apresentando, mas uma coisa que me traz muita referência em você também, Henrique, além do cristianismo, que a gente vai falar daqui a pouco, Tá. mas eu queria trazer esse cara do Henrique que faz palhaçaria, que é ator, Sim. que é cantor, poeta no meio do... Dizem. Eu queria que você trouxesse um pouco desse elemento, porque pra mim, Tá. por exemplo, eu cresci na Maré, sempre fui muito tímida, Uhum. e eu fui largar a minha timidez exatamente num curso de teatro. É só. Eu devia ter uns 14, 15 anos, Tá. e o curso de teatro pagava R$50. E eu fui fazer para ganhar os R$50, não pelo teatro em si, porque eu não conhecia teatro, eu não sabia nem o que era aquilo. Entendi. E ali foi muito interessante porque me despertou outras coisas. Por exemplo, foi no curso de teatro que eu descobri que eu queria ser jornalista. Muito louco Muito isso, bom, né? muito bom. Mas também me despertou, a gente tinha um grupo chamado Operários da Alegria. Que lindo. E nós íamos aos hospitais, íamos aos festivais. Olha, Rê. Né? Eu ia a festival em Angra dos Reis, assim, era um festival incrível. E pra mim a palhaçaria fez uma diferença, inclusive pra eu começar a falar, né? Porque eu não falava. Que maravilha. Então fiz escola de circo. Que maravilha, Fiz Rê. malabarismo. Aprendi a cuspir fogo. Isso eu cuspo até hoje, né? Mas assim, essa relação com a arte, com o teatro e com a escola de circo marcou muito a minha vida. De uma menina que não falava, que tinha medo de tudo, tinha medo de se expressar. Então foi quando eu comecei a me expressar. Me conta como é que é essa sua experiência na palhaçaria. Cara, que incrível. Com o nariz vermelho, do maravilhoso. respeito que a gente guarda sobre esse aspecto tão importante da arte. Olha, era janeiro de 2015. Eu era vereador em Niterói. E eu queria aproveitar as férias e alimentar um pouquinho do lado lúdico e brincante da vida. Você sabe, o parlamento exige muito, é desgastante. E eu queria dar, assim, um respiro. Mas era uma coisa despretensiosa. Eu só queria, assim, respirar um ar de brincadeira.
Eu sempre carreguei na minha vida alguma coisa cênica e teatral nas minhas aulas de história. Eu sou professor de história, dei aula de 2009 a 2016 e a minha aula tinha sempre alguma coisa cênica. E eu falei, acho que eu quero explorar um pouquinho isso. Mas era despretensioso, só que eu me apaixonei completamente pela arte da palhaçaria. Eu fiz um curso de verão na CAL, Casa das Artes, das Laranjeiras. Eu fiz esse curso de verão. Fez também? Fiz. Professora Ieda Dantas, ali dos Gigantes da Lira. Um abraço pro bloco. Nossa, eu fiz com a Marina Henriques. Marina Henriques, também ali na CAL? Ali na CAL, Incrível. eu fiz esse curso de verão, sei lá, verão de 2000 e... Quando eu tinha 15 anos, faz um pouquinho de tempo. Não vamos fazer o cálculo. Não precisa, gente. Era despretensioso, mas aí, vou te contar, eu já era militante de esquerda, dos direitos humanos, vereador pelo PSOL em Niterói, teólogo, bebendo nas fontes da teologia da libertação, que tem todo um pensamento crítico, anticapitalista, ecológico. Só que eu vou ser sincero com você, Rê. Eu cresci num ambiente mais conservador do ponto de vista religioso. E nesse ambiente, com 16 anos de idade, eu era chamado de pastorzinho. Ou seja, eu era um referencial comportamental para os adolescentes, sendo eu adolescente. Então era muito comum, assim, os pais assim, das meninas lá da igreja dizerem assim, olha, seria muito bom se minha filha se apaixonasse. Elas não se apaixonavam não, mas os pais se apaixonavam. A família toda se apaixonava por você. Mas por que eu tô contando isso? Porque eu cresci com registros de culpa, de expectativa sobre o meu comportamento, de controle e vigilância sobre o meu corpo. Eu tinha que ser muito exemplar o tempo inteiro. Eu carrego isso na minha vida, essa coisa de ser exemplar. A palhaçaria me salvou disso. Porque quando eu descubro que o palhaço é o artista que usa a sua fraqueza como matéria-prima da sua criatividade, da sua criação, no teatro e com o nariz de palhaço, eu resgato delicadeza, eu resgato leveza, eu resgato a possibilidade de acolher as minhas esquisitices e as minhas contradições. A palhaçaria me trouxe amor próprio, empoderamento e mexeu até na minha espiritualidade, assim, de ser uma espiritualidade mais leve, mais acolhedora, que pode abraçar a minha individualidade com as minhas próprias contradições. Eu sou o que sou e vou aprendendo na lógica do amor, não da culpa, do castigo, do medo ou da pressão. Então, ao invés de fazer só um curso de verão, eu saio tão apaixonado por aquilo que eu vou estudar teatro, fazer um curso de formação teatral e um curso de pesquisa aprofundada na arte do palhaço. Aí vem peça, vem livro, vem filme, vem espetáculo de palhaçaria, nasce o meu palhaço, que é o Rabiola, de pipa. Porque é isso, o nome do palhaço surge de uma pesquisa profunda. Então, o que eu descobri na palhaçaria? Que eu queria ser leve, que eu queria ter espontaneidade, que eu queria poder cair e me levantar, que eu queria poder dançar do meu jeito estranho e me divertir com o meu próprio corpo e com a dança. Eu queria ser como uma pipa, como uma rabiola. Então, mas olha que é uma pesquisa sobre mim. Então, o meu palhaço é a minha versão mais livre da minha própria experiência no mundo. Nossa, que bonito. E eu fico vendo assim, eu falo, gente, a palhaçaria é um negócio assim, é outra coisa, né? Sim. Porque essa sua construção também nesse lugar te levou, por exemplo, ao Marighella. Exatamente. Fazer o Marighella com Wagner Moura, um filme importantíssimo, onde você colocou ali todo o seu conhecimento cênico, mas também tem muita verdade quando a gente assiste você no Marighella. Sim. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência também. Sob todos os aspectos, uma experiência impressionante. Primeiro como ator, conforme você falou, ser dirigido pelo Wagner Moura, contracenar com Humberto Carrão, Luiz Carlos Vasconcelos, Bela Cameiro, Jorge Paz, o Bruno Gagliasso, o Seu Jorge, com quem eu faço quase todas as cenas, e rolou uma mística muito grande entre Seu Jorge e eu, como artistas e atores. Então, como artista e ator, foi um grande trabalho.
Não foi simples, teve preparação de elenco, busca, disciplina, condicionamento do corpo, pesquisa do personagem, mas não apenas do ponto de vista profissional, porque olha só, eu interpretei uma síntese de freis dominicanos que na época da ditadura, a partir da sua consciência do evangelho, da sua fé, lutaram contra a ditadura, lutaram pela democracia, pela liberdade e tinham um compromisso verdadeiro com os oprimidos e os empobrecidos do nosso povo. Então repara, eu sou um cristão, alguém que crê no Jesus pobre, preto, periférico de Nazaré. A partir da minha fé vem o meu engajamento político e social. Então, onde eu quero chegar? Eu interpretei um pouco de mim. Isso é muito louco. Interpretar Frei Tito, Frei Beto, é uma mescla de arte, trabalho de ator e tem uma conexão com a minha vida, com a minha fé, com esse cristianismo simples, popular, periférico, revolucionário, que tem compromisso com a dignidade humana, com a Mãe Terra, que luta pela democracia. Então foi muito forte essa experiência. Tem uma cena, Rê, que eu vou te registrar que marca para mim o que foi esse filme. Eu ia gravar a cena que o meu personagem aparece torturado. Essa cena ia ser gravada por volta de 5 horas da tarde, mas a maquiagem foi feita no final da manhã, perto do set de filmagem. Daí eu fiquei mais ou menos 1 hora lá na caracterização. E quando termina a caracterização e eu abro os meus olhos e tenho o espelho na minha frente, e eu vejo o meu corpo, por maquiagem, obviamente, desconfigurado por causa de tortura, na hora exata eu pensei, eu estou aqui como ator, isso em mim é uma maquiagem. No corpo do Frei Tito não foi. Quando eu me dei conta de que em mim era uma maquiagem, mas no Frei Tito e em tantos outros não era maquiagem, mas era o corpo marcado pela violência da tortura como política de governo e de Estado, eu tive uma crise de choro muito grande. E até o Wagner me pediu para segurar, porque como eu ia gravar só no final da tarde, eu ia descaracterizar muito a minha maquiagem. Mas acho que esse momento talvez seja o melhor exemplo para eu te contar o que foi esse filme para mim. De interpretar pessoas que lutaram até o fim pela democracia, pela liberdade, pela diversidade, pelo nosso povo. E o outro momento do Marighella que mais me marca, esse você vai se conectar muito comigo pela nossa questão comum, que é o nosso povo, nossa ancestralidade. Estamos gravando numa igreja, lá em São Paulo, e o Wagner tinha uma mania. Gravou a cena do roteiro, às vezes do nada. Ele propunha uma coisa meio maluca, faz isso, faz aquilo, o famoso improviso. Gravamos uma cena, eu, Seu Jorge, Humberto Carrão e Luiz Carlos Vasconcelos. Gravamos lá, roteiro, tudo preparado, ensaiado, a cena foi boa. Vem o Wagner e fala assim, Henrique, senta ali. Seu Jorge, senta ali. Agora é o seguinte, Frei Henrique, explica pro Marighella, por que Jesus é preto? Nossa! Isso não tem no roteiro, isso é uma jogada que o Wagner, conhecendo a minha militância, da teologia negra, de um homem negro, de um pastor negro, ele pede para eu explicar. Explica para o Seu Jorge por que Jesus é preto. Foi incrível. Pois é, ela não está no roteiro. Daí, eu olho para o Seu Jorge, câmera rodando, e vem a memória do que eu aprendi com o Ronilson, do que eu aprendi com Raiz André. Ronilson Pacheco, que é para mim a maior referência da teologia negra, Raiz André, James Cone, Bell Hooks. E daí eu olho para o Seu Jorge e falo, olha, Jesus sobreviveu a um genocídio, Jesus foi perseguido pelo Estado, Jesus andou com um povo periférico, Jesus tem a nossa cor. Imagina como seria constrangedor para o homem da casa grande escravizando o nosso povo se Jesus fosse negro. Então o Jesus branco é uma produção histórica para afastar o Jesus de verdade da sua raiz popular. Eu vou falando isso. Acabou a cena, a vida que segue. Festival de Berlim, estreia do filme, eu não tinha visto. Aí chegam pra mim assim um pouquinho antes de começar a sessão, que linda cena aquela do Jesus Negro, Henrique. Eu, hã? Foi linda. Aí eu falei, eu não sabia, eu fui saber minutos antes de ver o filme pela primeira vez,
que essa cena tinha ido. E eu acho que é uma cena linda e pedagógica, que um monte de gente, pela arte, tem acesso aos argumentos que dizem por que Jesus Cristo é negro. Não, enfim. eu achei linda essa cena. Não é? Foi incrível, incrível. Pois é, improviso. Improviso. Quanto que dá certo improvisar. Inclusive, você teve uma experiência ali muito importante com o Emicida. Eita, tá resgatando todas, né? Claro, por favor, né? Amarelo. Foi. Né? E essa conexão com a juventude preta, Incrível. do rap. Me conta como é que é isso, porque Ah. pra mim é assim, um plus incrível da sua trajetória. Das coisas mais lindas, assim. Eu sempre escrevi, você sabe. Eu gosto até dos nossos debates, né? De rascunhar poesias espontâneas. Gosto da palavra. E tenho a palavra como arte e política. Eu uso a palavra como ação. Então, o Emicida me conheceu no circuito artístico, a gente trocou ideia 1, 2 vezes, ele sabia quem eu era. E, obviamente, eu sabia quem ele era. Óbvio. Mas aí um dia toca o meu telefone. E era o tal do Leandro, o Emicida, com quem eu já tinha esbarrado algumas vezes, mas é isso, é um grande artista que eu já esbarrei algumas vezes e trocamos algumas ideias legais. E ele me conta, estou produzindo um álbum chamado Amarelo. E ele me explica o conceito de amar como elo de tudo com tudo. E me explica a ideia da primeira música do álbum, Principia. Tudo que nós tem é nós, Ubuntu, que é nossa força, é o nosso afeto. E ele diz o seguinte, tá aí, ó. Tá aqui, Tá Muniz aqui. Sodré, É isso. falando o quanto que essa filosofia É isso. ancestral dos nossos povos de África é fundamental. Então, para quem quiser, o Ubuntu tá lá nas nossas redes sociais, no nosso site, renatasouzapessoal.com.br. Dá para você baixar. Aqui tem texto do Muniz Sodré sobre o Ubuntu, do Seymour Souza, e as ilustrações são do Senegambia, esse querido maravilhoso. Todas as ilustrações africanas também. Não, baita trabalho. Bem, é isso. Aí o Emicida vai e me pede uma letra. Você tem como terminar essa música com uma poesia sua? Daí eu vou e faço essa poesia, depois vou para São Paulo e gravo. É uma música muito conhecida e reconhecida. Esse ano eu cantei no Lollapalooza. Recitei a minha poesia no Lollapalooza. Foi maravilhoso, tipo assim, 100 mil pessoas. Mas quero te contar uma coisa. Uma semana depois, teve no Circo Voador. E o Emicida me chamou de novo. Circo Voador bem menor, mas vou te falar. Quando eu entrei no palco do Circo Voador e meti a letra, vejo a vida passar num instante, será tempo bastante que tenho para viver, eu não sei, eu não posso saber. Quando eu vi todo mundo cantando, como se fosse uma palavra de ordem ou uma oração, as pessoas choravam, as pessoas se abraçavam, tinha um bandeirão com uma parte da poesia dito, o amor é o segredo de tudo. Quando eu vi um culto negro, periférico, popular, da juventude, cantando aquela letra que eu escrevi num papelzinho em casa, é inacreditável a sensação. Enquanto houver amor, mudarei o curso da vida, farei um altar para comunhão, nele serei um com o mundo até ver o Ubuntu da emancipação. Porque eu descobri o segredo que me faz humano, não tá mais perdido o elo, o amor é o segredo de tudo e eu pinto tudo. Aí todo mundo, em amarelo. Arte é política, arte é política. É muito lindo, muito Foi lindo. lindo. E eu não consegui ir nesse show, inclusive, porque eu já estava completamente esgotado. Foi em horas. Não, foi assim, muito rápido. Sim. O tamanho é assim, essa juventude, uma juventude preta, Sim. que ouve o Emicida, que tem como uma inspiração também para a luta, ter você recitando, cantando, Sim. inspirando. Foi muito bonito. Também essa juventude preta me alegra muito, em especial o Henrique, porque a gente não ouve as expressões da nossa juventude preta. Pelo contrário, né? É criminalizado. Então a gente tem os slams criminalizados, o funk, roda de rima. Enfim,
toda uma situação que tenta inviabilizar as expressões da nossa juventude preta. Verdade. Como é que você vê isso também em termos de Verdade. ação cultural, de políticas culturais que a gente pode e deve incentivar? Nossa, Rê, muito importante, porque nós já falamos aqui da importância, independente de caminho profissional ou não, teatro, palhaçaria, cinema, música, poesia. Nós dois aqui trocando ideia, já passamos por todas essas dimensões artísticas e, insisto, independente de profissão, tem a ver com vida, com potência, com futuro. Então, olha só, Rê, imagina políticas públicas consequentes e planejadas, fomentando, financiando, dando estrutura e visibilidade para que essas expressões possam acontecer. Quantos jovens a gente não ganharia a partir do teatro, da dança, da fotografia, do hip hop, do rap? Isso já acontece, você colocou muito bem. São expressões culturais que já acontecem. Mas acho que sua pergunta nos leva para um outro lugar. O que existe de política pública para fomentar, financiar, dar estrutura e visibilidade para que isso ganhe cada vez mais proporção? Eu acho que tem que ser essa a nossa defesa, de cultura no orçamento. Cultura com fomento indireto e fomento direto. Cultura com editais que sejam desconcentrados, descentralizados e territorializados. Porque cultura não é só grande agente, grande artista e grandes produtoras, né? Então você pensar editais que possam se espalhar nos territórios, financiando diretamente essa juventude, para que aquela roda de rima ganhe força, patrocínio, publicidade, possa viajar, possa concorrer, possa crescer. Eu acho que isso tem a ver com segurança pública, direitos humanos, emprego, renda, perspectiva de vida. Tem a ver com muita coisa. Então eu te agradeço. Porque acho que eu sei que você já tem essa atuação. Inclusive, teve uma luta importantíssima para derrubar o veto que o presidente genocida contra a cultura, né? Que contra odeia todos aqueles e aquelas isso. que se expressam a partir da arte. Isso. Seja da música, seja na televisão, seja no teatro, seja em qualquer expressão da cultura. Ele tentou inviabilizar tanto a Lei Aldir Blanc quanto a Paulo Gustavo. E foi uma vitória importante também observar o quanto que foi fundamental a mobilização dos fazedores e das fazedoras de cultura. Porque a gente estava falando ali da sustentabilidade do iluminador, das camareiras, de todos aqueles e aquelas que fazem a arte acontecer de fato. Então, nesse sentido, foi muito importante essa mobilização. Eu participei de algumas reuniões junto com Barata, junto com a galera que estava indo para Brasília também para cobrar que outros deputados e deputadas se comprometessem com a derrubada do veto. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a cultura, para mim, que comecei aqui contando como é que eu começo a me expressar no mundo, foi exatamente a partir do teatro. A cultura, para mim, ela é transformadora. Muito. Ela salva vidas. Salva vidas. Ela incorpora aquilo que há de mais sagrado nas pessoas, que é a possibilidade de você afetar e ser afetado. É isso. Seja pela dor do outro, seja pela alegria do outro. Então, a arte, para mim, é de fato revolucionária e libertadora. Então, nesse sentido, perguntar para você, Henrique, como é que, nessa perspectiva da cultura, como agente transformador de realidades, e aí a gente vê os rappers, o quanto que eles se transformam e constroem, a galera do samba, a galera das rodas de samba, né? A gente vê tanta gente que constrói dentro da favela e da periferia. E essas rodas de samba cada vez mais disputada também por mulheres pretas. Sim. E a arte foi a primeira, né? A cultura, em geral, foi a primeira que parou durante o processo pandêmico. Sim. E agora a gente tem que recuperar essa possibilidade de ser e estar na arte com essa importância que nós trazemos. O que a gente precisa reivindicar, né? Lá em Brasília, nos parlamentos do Estado. E para o Lula, a arte como política de Estado. É isso. Nosso papel, e você faz muito bem isso, é tanto legislar, eu
ao parlamento, quanto fazer as articulações políticas e influenciar e incidir sobre políticas públicas. Então eu vou trabalhar nesses dois aspectos, tanto da legislação quanto da incidência sobre um governo progressista, que, se Deus quiser, a gente vai eleger dia 2 de outubro. Então, em termos de incidência sobre o governo, nós vamos batalhar, obviamente, pela recriação do Ministério da Cultura, destruído pelo governo Bolsonaro. Além de recriar o Ministério da Cultura, fortalecer os órgãos vinculados ao MINC, Ministério da Cultura, todos destruídos e esvaziados pelo governo Bolsonaro. Exemplo, Ancine, fundamental retomar, Funarte, IFAM. Quando diz incidir, é lutar para ter investimento, para ter autonomia, para ter orçamento e retomar para nós, e se você vai ultra concordar comigo, retomar para o nosso povo negro a Fundação Palmares. Enfim, né? Além disso, em termos de legislação, eu tenho pensado muito numa coisa, conversando com produtores culturais. Regularizar profissões que ainda não, que ficam na precariedade. Você falou aí sobre a diversidade no campo da cultura. Tem mestre de cultura, oficineiro, tem vários profissionais que precisam de uma regulamentação da sua ação como profissão para que possam acessar direitos, para que possam sair da precariedade, da informalidade, para que possam ter piso salarial. Imagina isso, Rê. Várias profissões ganhando status de regulamentação, de piso, de acesso a direito. Então tem dois elementos que se resolvem na legislação: regulamentar determinadas profissões e incorporar outras que sequer são reconhecidas como. Nos dois casos, é olhar para fazedores e fazedoras de cultura com o olhar de isso é emprego, isso é profissão, isso merece investimento, isso merece garantia de direitos e segurança jurídica. Então, a cultura em si, Sim. Os fazedores e as fazedoras de cultura, eles precisam estar muito respaldados no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, para que a gente faça políticas que tenham sentido para essa população, porque também não dá para a gente, num gabinete, ter uma ideia iluminada que não traga, de fato, a necessidade desses grupos que a gente está falando aqui. Então, eu acho que esse é um elemento também central para a gente levar para Brasília e a gente aqui na Assembleia Legislativa construindo passo a passo junto com aqueles e aquelas que fazem a cultura acontecer e também faz a cultura a sua forma de sobreviver. É isso. E aí, Henrique, a pergunta que não quer calar. Vai lá. Como é que tem esse pulo do gato, né? Qual foi o momento da decisão de vir aí candidata a deputado federal? Claro, estamos na pré-candidatura, mas futura candidatura. Diga-me. Muito boa pergunta. Eu imaginei que ela fosse chegar. Olha, nos últimos anos eu me dediquei muito ao trabalho artístico, teatro, livro, cinema e minha vida pastoral, que me constitui desde menino. Mas conversando com minha família, conversando com movimentos sociais, conversando com o nosso partido PSOL e com figuras como você, e abro isso tranquilamente, foram muitas conversas com a Rê nesse processo de decisão, conversando com artistas, com Wagner, com Lázaro Ramos, com várias pessoas que me acompanham nos últimos anos. Qual foi o pulo do gato, então? Vamos lá. O fundamentalismo religioso é base fundamental do Bolsonaro e do bolsonarismo. E se articula principalmente em Brasília. E essa bancada fundamentalista vota contra o povo, contra os pobres, trabalhadores e trabalhadoras, e se articula com a bancada da bala, com a bancada do boi. Então, diante desse cenário, da gravidade, da importância da eleição de 2022, conversando com esse circuito de pessoas e movimentos, eu decidi então que é o momento de pegar essa construção
e fazer o contraponto político-pedagógico ao fundamentalismo em Brasília. Ou seja, é simbólico para nós, do campo da esquerda, do campo da democracia, dos direitos humanos, do movimento negro, é simbólico, pedagógico e potente. Um pastor preto de esquerda em Brasília, defendendo o Estado laico, uma pauta de direitos humanos, desarmamento, respeito à diversidade, ao lado da Sônia Guajajara defendendo as terras indígenas, sendo um aliado de vocês na luta contra o machismo, um aliado, porque obviamente não é o meu lugar de fala, defendendo a pauta do nosso povo preto, a luta contra o racismo na instituição, na estrutura social do nosso país. Ou seja, como é importante, se o Brasil der o azar de reeleger Feliciano, com toda a violência simbólica que ele carrega, a esquerda e o campo democrático dizer agora ele vai debater com um pastor negro, dos direitos humanos, da diversidade, do Estado laico, e isso ser potente para o nosso projeto de sociedade. Porque eu tenho falado isso em tudo quanto é canto, Rê, e eu sei que você entende e milita nisso também. Temos que bater de frente com o fundamentalismo e os fundamentalistas, mas não podemos perder contato e diálogo com o nosso povo que tem fé. Por isso que eu quero contribuir dessa forma, sendo um contraponto ao fundamentalismo e fazendo trabalho de base com um povo que tem a fé como instrumento de sobrevivência, de resistência, de afirmação da sua vida. Esse foi o pulo para, nesse momento, eu cumprir essa função, não sozinho, jamais, mas como fruto de processo e projeto coletivo. E vou ser sincero, nessa pré-campanha, já vejo vitória. Cada encontro uma potência, cada encontro uma energia, cada encontro uma afetividade. São João de Meriti, Belfor Roxo, Nilópolis, capital, interior, região serrana, norte fluminense, sul fluminense. Mas onde a gente vai, eu tenho percebido que, sinceramente, acertamos na pauta. Precisávamos mesmo de um contraponto ao fundamentalismo na política partidária e institucional. E fazendo isso com afeto, com amor, com um montão de gente, com você do lado, por exemplo, eu acabo me encorajando e fico... E nesse momento, estou muito animado com o processo. E eu acho, Henrique, que bom que o pulo do gato preto aconteceu. Porque, nesse sentido também, quando a gente fala de Estado laico e fala do processo fundamentalista religioso, que tem inviabilizado, por exemplo, a própria discussão de um Jesus Cristo preto, sim, mas tem inviabilizado as religiões de matriz africana, com perseguição, né, com mãe, pais de santos sendo hostilizado, né, a gente violentados. Então, o racismo religioso ele está colocado no nosso cotidiano. E nós temos feito muito também para expressar com as religiões de matriz africana de que maneira a gente consegue uma rede de proteção que, guardada o Estado laico, possa também ter eco e reverberar dentro dessas casas legislativas. É isso. E aí, nesse momento, para a gente pular um pouco de tema, nesse momento eu vejo a fome, o aumento da pobreza, da miserabilidade como uma questão central. Porque a fome, ela tem gênero, ela tem raça e ela tem território. Sim. As próprias chacinas são expressões cruéis da pobreza e da miserabilidade. Verdade. Então, esse debate sobre um processo de superação das desigualdades, eles precisam estar casados com a nossa aliança, com o nosso povo, para mudar essas realidades. Nós fizemos, inclusive, conseguiu 20 milhões dos cofres da Assembleia Legislativa para um programa na Fiocruz, onde a gente conseguiu 54 iniciativas hoje no estado do Rio de Janeiro, que tem a ver com segurança alimentar, que tem a ver com gestantes. Com 5,5 milhões, atendeu diretamente 100 mil pessoas. Amém. 100 mil pessoas. E olha que ainda faltam 15 milhões para ser aplicado e investido.
Mas sabe por que a gente não conseguiu aplicar os 20 milhões? Por causa do teto de gastos. Tá aí, ó. Eu tô fazendo essa história toda, Henrique, Obrigado. pra dizer que você lá em Brasília Conte comigo pra isso. precisa lutar contra O teto de o gastos. teto de gastos. Você está certa. É uma das principais pautas que nós vamos levar para Brasília, porque conforme você falou, olha que curioso e que injusto para quem está nos assistindo. Grande parte do orçamento da União é comprometido para aquele pagamento dos juros da dívida pública. Basicamente, quem recebe esse dinheiro são banqueiros. Grande parte, às vezes, chega a 46% do orçamento. Você já retém para garantir esse pagamento, e investimento em saúde, educação, assistência fica limitado pelo teto de gastos. Isso não é só um debate assim, econômico, distante da realidade, é o que a gente está falando. Isso lá na ponta é o hospital que não funciona, é o remédio que não chega, é o sistema educacional que não ganha qualidade e por aí vai. Então acho que revogar o teto de gastos é uma pauta fundamental para a gente poder ampliar investimento em áreas que garantem acesso a direitos básicos. E aí a gente precisa, Henrique, falar de esperança. Boa. Falar de possibilidades, né? A gente tem uma possibilidade gigante que nos traz esperança, que é o Lula. Sim. Retomando esse lugar de presidente. E aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, Sim, governador do estado. Sim. Né? São duas figuras importantíssimas nesse momento em que a gente precisa tirar o bolsonarismo, Sim. o Bolsonaro e o bolsonarismo do poder. Olha, Eu quero que você traga pra gente também a possibilidade da gente voltar a respirar. respirar e respirar bem, né? Ou seja, sobreviver, viver e viver com dignidade, com plenitude. Quero agradecer por essa pergunta, concordar com você sobre a importância histórica de eleger Lula presidente e Freixo governador. Estamos empenhados nisso, convictos dessa política. Se você me permite falar, eu acho que temos uma eleição histórica também para a LERJ. Eu acompanhei o seu mandato, sei da importância do seu trabalho, não só para a capital, para a minha cidade de origem, Niterói, para todo o estado do Rio de Janeiro, no combate à violência contra as mulheres, contra a juventude negra, a centralidade do combate à fome e a redução da desigualdade. Então, o seu mandato, em várias áreas, é uma referência de luta. E eu quero poder dizer que é fundamental a sua reeleição e, assim, ainda com mais escopo e força do que foi em 2018, e você pode verdadeiramente contar comigo para isso. Não só por causa do seu mandato, que é reconhecido como exemplo e referência, mas por outras histórias também, que foram ditas aqui. Porque você é aquela menina que descobriu o jornalismo porque tinha raiva do que o jornalismo falava sobre o seu povo. E você transformou a raiva em militância. Você é a menina do pré-vestibular comunitário. Você é a menina que transformou a sua raiva em luta, em organização. Eu te falei isso no dia do seu lançamento. Não é só pelo seu mandato, é pela sua vida. Pelo que você é já há muito tempo, antes de ser parlamentar, e surgiu aqui a sua história de dizer o que esse jornalismo está falando sobre esse povo. Não quero ser jornalista. Não, calma aí, pode ser diferente. Quero ser jornalista. Sou jornalista, sou militante, sou pesquisadora, faço mestrado, faço doutorado, viro deputada, enfrento. É isso. Então, assim, a sua vida ganhou uma repercussão pública, se tornou um mandato coletivo e é nossa tarefa recolocar você lá com ainda mais força e potência, com todo respeito às sensibilidades, mas assim, eu peço a Deus, a partir da minha fé mesmo, que você continue firme, com rede de afeto e de carinho, porque sei da dureza, mas sei da grandeza, porque você fica ali firme, nos representando de cabeça erguida, partindo para cima, defendendo as pautas do povo, num ambiente muitas vezes violento.
E eu, assim, com o meu coração, peço a Deus que continue Ele te protegendo e te levando adiante. Então, na verdade, falando de você, eu respondi a sua pergunta. Porque isso é esperança. É gente como eu e você, junto, representando e construindo resistências nesses espaços de poder. Porque o nosso povo, o destino não pode ser o cemitério, nem a cadeia. É a escola, é a universidade, é o teatro, é a câmara, é onde a gente quiser, inclusive nos espaços de poder. Eu quero olhar para frente e construir um país, Rê. Um país em que a fome não seja uma realidade, que a nossa juventude viva com dignidade, com liberdade, com um monte de nariz de palhaço aí espalhado, com a juventude fazendo arte, roda de rima, hip hop, brincadeira, poesia, emprego, renda, escola, hospital. Por que não? Eu não quero só derrotar a barbárie. Eu quero afirmar a beleza da vida. Isso se faz na política e a sua coragem me encorajou. Então, se tudo der certo, já estamos juntos nas ruas há muito tempo, quem sabe também no parlamento. Então é isso, é esperança enquanto esperançar e não esperar. Não. Então a gente precisa fazer agora já vamos pra cima. aquilo que a gente precisa para o nosso povo ser feliz, para o nosso povo ter dignidade humana. É isso, bora transformar sonho em realidade. A gente sonha muito e agora a gente quer realizar também. Henrique, muito obrigada pela sua delicadeza, pelas obrigado. suas falas, pelo amor que você transmite em cada palavra, em cada reflexão. Que bom. Isso para mim é muito importante, porque eu falo que política do afeto não é só o abraço, o tapinha nas costas. Não, é muito mais que isso. É deixar-se afetar pelo outro. É isso. Isso faz toda a diferença. Então quero te agradecer por se deixar afetar pela nossa resenha. É isso. Obrigada. Pronto, maravilhoso. Valeu, gente. Vamos que vamos. Deixa eu dar um beijo. Querida, obrigada. Meu gol.